CEPAM, Sistema FAEP, Prêmio Vila Velha Hotel, Analytic Iena, Calpar, CREA Paraná, Madeiro, Tecnal, Tratonil, Alemar, Liquor e Araúna Água. E gostaria de agradecer também o apoio do IAPAR, da Emater, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e da Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais e a Funtura. Agora a gente inicia a nossa mesa redonda, intitulada Indicadores, Avaliação e Gerenciamento da Qualidade dos Solos. A nossa primeira apresentação vai ser realizada pelo Dr. André Luiz. Então, dando continuidade, a primeira palestra da mesa redonda vai ser feita pelo Dr. André Luiz Martinez de Oliveira. Vou falar um pouquinho do currículo do Dr. André. Ele possui graduação em Agronomia, mestrado em Biotecnologia Vegetal e doutorado em Agronomia, todos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é professor associado da Universidade Estadual de Londrina, lotado no Departamento de Bioquímica e Biotecnologia. Atua como professor orientador no programa de pós-graduação em Biotecnologia da UEL. Tem experiência na área de Bioquímica e Genética de Micro-organismos, atuando principalmente nos seguintes temas: fixação biológica de nitrogênio, inoculantes e inoculação com bactérias endofíticas e bactérias promotoras do crescimento vegetal, diversidade microbiana em solos. Então, eu queria chamar aqui ao palco o Dr. André para ministrar então a palestra Biota do Solo e Produtividade Agrícola. Obrigada pela presença. Bom dia a todos, agradeço a Carol pela introdução, agradeço a organização do evento pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, parabenizo o evento, bastante bem organizado e muito interessante todo o seu conteúdo. Eu fui convidado a falar um pouco sobre o papel do microbioma, ou a biologia do solo e a produtividade agrícola. Mas confesso que depois da palestra da professora Fátima, espero não ser tão redundante. Vou pegar um pedaço do tema explorado por ela e vou tentar abranger um pouco mais. Para falar sobre isso, eu gostaria de começar entendendo por que naquela árvore filogenética que ela apresentou, nós temos uma diversidade tão maior de procariotos do que de eucariotos. Então, pensando em tempo geológico, formação do nosso planeta, nós temos 4,5 bilhões de anos, onde houve o resfriamento da crosta terrestre, a formação das primeiras rochas, e a partir daí, 1 bilhão de anos depois, aparecem os primeiros micro-organismos. Então, temos 3 bilhões de anos e meio de evolução de micro-organismos no planeta, que responde um pouco por essa grande diversidade que é observada atualmente. Enquanto isso, os organismos multicelulares apareceram aí em torno de 600 milhões de anos atrás. 3 bilhões de anos depois de aparecer, os procariotos aparecem os organismos multicelulares. Menos tempo para evoluir, para diversificar esses organismos. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que quando ocorre a formação do solo, então durante esse tempo geológico, a intemperização desse solo envolve fatores físicos, fatores químicos e biológicos, que são um componente bastante importante. Quando a planta começa a se desenvolver, um solo formado já está, esse ambiente já está colonizado por uma grande diversidade microbiana. Então a planta ela tem necessariamente que interagir com esses micro-organismos desde o momento em que ela começa a se desenvolver, começa a aparecer. E para isso ela necessariamente tem que estabelecer um diálogo, uma conversa com esse grupo microbiano, para que ela não se torne predada por esses organismos, para que ela consiga se estabelecer no ambiente e conviver num ambiente tão diverso como é o solo. Então essa diversidade microbiana do solo, ela é caracterizada por diferentes ambientes.
Nós temos a parte superior do solo, onde uma grande quantidade de matéria orgânica está depositada e diferentes comunidades microbianas se estabelecem nessa porção do solo. Se a gente aprofundar no horizonte do solo, teremos outros componentes minerais e orgânicos que vão ser responsáveis por outros grupos microbianos estabelecidos. Então, existe uma diversidade vertical, um gradiente de diversidade vertical no solo. E, além disso, a presença de plantas vai proporcionar o aparecimento de diferentes pequenos ambientes, os microhabitats, onde esses organismos se desenvolvem. Plantas com sistema radicular distinto vão acarretar diferentes tipos de interação com esse ambiente do solo, diferentes propriedades físicas e químicas vão aparecer na proximidade desses sistemas radiculares, então, na rizosfera dessas plantas, que vão dar origem, então, a diferentes organismos, diferentes comunidades. E, observando em termos microscópicos, nós vemos que essa diversidade, que ela é variável em termos verticais e horizontais, ela também é variável em termos microscópicos. A distribuição de nutrientes, de minerais, de água, a composição da atmosfera do solo, ela não é homogênea, ela é bastante heterogênea em termos microscópicos. Proporciona, então, o aparecimento daquelas 10.000 espécies diferentes de micro-organismos, de bactérias, por grama de solo. Uma comunidade que chega a 10 bilhões de indivíduos por grama de solo. Então, é bastante significativo. Mesmo assim, esse componente orgânico do solo responde, em média, por 5% do total, né, de componentes desse solo. Dessa matéria orgânica, o solo, a maioria, é matéria orgânica morta, humus. Os organismos vivos vão estar em torno de 3, 9% dessa matéria orgânica presente no solo. E, mesmo assim, tem uma importância fundamental para o estabelecimento de vegetais, da dinâmica de processos biogeoquímicos, das funções e serviços que o solo presta para o nosso planeta. Então, o solo, na verdade, é um grande ecossistema de muitas pequenos habitats, de muita diversidade. Uma estimativa feita recente indica que a maior quantidade de biomassa da biota do solo microbiana corresponde a fungos e bactérias. Mas se pensa que a participação de protistas e viroses no solo esteja subestimada. Muito por conta do envolvimento de protistas e viroses com bactérias numa relação trófica, numa cadeia alimentar que existe no solo. E isso envolve todos os processos funcionais e de serviços que esse solo pode apresentar. A microbiota do solo está relacionada em diferentes integrações de funções e serviços que esse solo pode apresentar. A maior diversidade microbiana do solo vai, portanto, significar uma maior capacidade de resiliência desse solo manter diferentes serviços ao longo do tempo. A perda da diversidade indica uma perda da capacidade desse ambiente continuar a prestar serviços e funções do solo. Isso é bastante evidente atualmente com o uso das novas ferramentas de sequenciamento, onde se tem uma relação mais fina entre número de espécies e, mais do que o número de espécies, a quantidade de genes diferentes, então não só espécies, mas as funções dessas espécies, que tipo de mecanismos bioquímicos e celulares essas espécies estão executando no solo. E, dependendo do tipo de manejo, se vê que essa diversidade de funções ela é perdida. Então, desde a produção de biomassa, produção vegetal, diversidade, controle de erosão, controle de populações ou equilíbrio de populações no ambiente, qualidade da água e suprimento da água, regulação do clima,
são serviços bastante importantes para que a gente consiga manter essa agricultura por períodos estendidos de tempo, para que essa agricultura seja sustentável no longo prazo, para que ela permaneça como atividade básica de suprimento da sociedade como a gente conhece. Tudo isso envolve, então, funções microbianas. A maioria dos ciclos que estão relacionados com esses serviços passam em algum momento por metabolismo microbiano. E a gente tem relações diretas, né, entre a diversidade bacteriana ou fúngica e atributos do solo. Uma meta-análise realizada indicando que fatores de pH, de condutividade elétrica, granulometria do solo, análise de conteúdo de carbono, nitrogênio, atividade de enzimas, essas atividades elas estão relacionadas com biodiversidade. Com uma biodiversidade funcional, entendendo a biodiversidade como diferentes funções que essa microbiota está exercendo no solo. E a perda dessa biodiversidade é a perda de funções, perda de serviços desse solo. Então as plantas, elas, desde o momento que aparecem, que germinam, que são plantadas, elas precisam interagir com uma microbiota no ambiente mais diverso que a gente conhece, que é o solo. E ela recebe interação, ela interage com esses micro-organismos que se espalham por toda a superfície desse vegetal. Esses micro-organismos, eles não estão isolados, eles fazem parte de conjuntos de redes metabólicas, um ajudando o outro, um competindo com o outro, um antagonizando o outro, para que as populações mais competitivas, mais eficientes, para cada um daqueles microambientes uma pequena porção do solo apresenta, para que o mais eficiente, o mais competitivo se estabeleça. E a planta ela consegue, então, a partir de uma conversa molecular, buscar dentro dessa diversidade, enriquecer grupos microbianos que são menos danosos a ela, ou que são, inclusive, benéficos ao desenvolvimento dessas plantas. Esses micro-organismos do solo, eles compreendem um conjunto muito maior do que os micro-organismos que estão próximos da planta, o que a gente chama de rizosfera, 2, 3 milímetros do solo, próximos às raízes, tem uma composição física, química, biológica bastante distinta do que o solo, além desses 2, 3 milímetros, mas uma diversidade reduzida. Se a gente for ver quem a planta deixa entrar dentro dos seus tecidos, a gente vê que essa diversidade é menor ainda. Então, um gradiente de diversidade do solo, maior diversidade, para dentro da planta, menor diversidade. Por outro lado, a gente tem aumento de populações. As populações do solo são baixas, e as populações de rizosfera e da endosfera, ou endofíticos, elas são populações mais elevadas, porque são menores e interagem de maneira mais íntima com a planta. A mesma coisa acontece na parte aérea, onde a planta recebe micro-organismos do ambiente, mesmo do solo, e esses micro-organismos, em baixa concentração agora na atmosfera, por ser um ambiente já não tão propício ao desenvolvimento de vida, se estabelecem na filosfera e na endosfera dos vegetais, e formam redes metabólicas, redes de contato bioquímico, redes de conversa molecular. Então existem interações neutras, interações benéficas, interações prejudiciais que esses micro-organismos do ambiente, do solo, podem desenvolver com a planta. E essas interações, elas se estabelecem a partir do reconhecimento químico. Os micro-organismos vão perceber que tipo de planta está estabelecida no solo a partir da qualidade e quantidade de compostos que essa planta deposita ativamente e passivamente pelo seu sistema radicular. Pode chegar a 40% dos fotoassimilados sendo exudados pelo sistema radicular. É uma quantidade muito grande de energia que a planta investe para fora do seu corpo. Por que ela faria isso? Qual a função, qual é o sentido evolutivo da planta investir tanta energia jogando fora o recurso que ela produziu através da fotossíntese? A resposta é a modulação
de comunidades microbianas benéficas, ou que não sejam negativas a ela, que se estabeleçam micro-organismos que não causem dano a essa planta. Então ela recruta, a partir da grande diversidade do solo, ela chama para perto do sistema radicular os micro-organismos que conseguem ter essa percepção de que sinais químicos estão sendo depositados ali. Esses diferentes representantes do solo, a grande biodiversidade, eles têm diferentes requerimentos nutricionais. Então, num ambiente nativo, numa floresta, cada planta vai ter um grupo microbiano associado ao seu sistema radicular. No sistema agrícola homogêneo, a gente tem mesmos grupos microbianos associados a essas raízes. Então, a tendência é que a biodiversidade seja reduzida. E talvez funções do solo. Esses depósitos vão selecionar micro-organismos que conseguem consumir esse material orgânico para se estabelecer em populações elevadas, deslocando as populações menos competitivas ou menos capazes de utilizar esses compostos. E se estabelece uma troca constante de sinais entre a planta e esse grupo microbiano, e essa microbiota, um influenciando o desempenho do outro, o desempenho fisiológico, o desempenho de crescimento, o desempenho reprodutivo. Hoje a gente tem visto, a partir de 2015, um paralelo entre a importância do microbioma humano e a importância do microbioma vegetal, traçando um paralelo entre esses grupos microbianos. Então, a quantidade de trabalhos com microbioma humano é mais de 10 vezes maior do que a quantidade de trabalhos feitos com microbioma vegetal. Mas eles têm similaridades. Por exemplo, são sistemas abertos. O nosso trato digestivo é um sistema aberto, assim como é a mesosfera. Nós temos diferentes nichos dentro do nosso trato digestivo, diferentes microambientes que proporcionam diferentes grupos microbianos a se estabelecer. Nós temos a liberação de muco no nosso trato digestivo com açúcares que vão selecionar grupos específicos de micro-organismos a colonizar o nosso trato digestivo. Nós sabemos hoje que muitas doenças, diabetes, doenças metabólicas, mas também comportamentais, problemas comportamentais podem estar associados ao microbioma, alterações do microbioma humano. E a planta pode ter esse mesmo paralelo. Então, a presença de um microbioma equilibrado junto às raízes vai proporcionar que essa planta tenha um desenvolvimento facilitado, ou que a planta tenha mais resistência a estresses do ambiente que são inevitáveis e a competição por nutrientes com outras plantas e organismos do solo. Dentro do microbioma humano, eu queria destacar a grande quantidade de vírus, de fagos, bacteriófagos. Então, como nós temos muitas bactérias, nós temos também os grupos predadores dessas bactérias, os vírus. E esses vírus, hoje, se sabe que pode ser utilizado para a modulação do microbioma. Terapias que vão utilizar vírus para favorecer grupos benéficos a se proliferarem no nosso trato digestivo. Então, esse paralelo pode ser feito para um sistema agrícola. Qual o papel dos vírus? Né? Os vírus eles têm dois ciclos básicos de vida. Um ciclo onde ele infecta a célula bacteriana, se multiplica, domina a maquinaria celular, se multiplica localmente, explode a célula e libera outros vírus para infectar outras células. E aí ele consegue controlar populações, nessa fase que a gente chama de fase lítica. A modulação, a composição dos microbiomas, ela é influenciada por esses vírus líticos. Por outro lado, existe uma fase onde o vírus infecta a célula e o seu DNA não é loucamente produzido como novas partículas virais. Ele segue integrado ao genoma do hospedeiro e modula a expressão de genes do hospedeiro. Pode conferir outras vantagens fisiológicas do hospedeiro, resistência a antibiótico, resistência a choque térmico, menor requerimento nutricional. E dessa maneira os vírus também controlam populações em diversidade microbiana em ambientes, principalmente marinho, onde isso é mais estudado. Cerca de 40% da
ciclagem de carbono que ocorre no fitoplâncton, isso todo dia é responsável, tem como fator de gatilho, de estabelecimento dessa ciclagem de carbono, os vírus líticos. Então, eles têm um ciclo diário de infecção de micro-organismos do fitoplâncton para liberar matéria orgânica dissolvida ou particulada no ambiente, onde essa matéria orgânica vai nutrir novamente os fitoplânctons, aumentando populações de micro-organismos. Será que isso não acontece também na exosfera? Será que a busca por como micro-organismos estão entregando nutrientes para as plantas, a gente está esquecendo de ver essa parte dos vírus, né? Esses ciclos diários, que são rápidos, né? O ciclo de vida bactéria pode ser de minutos a horas. Então nós temos que entender os organismos não como entes separados do ambiente, mas como o que se chama hoje de holobiônicos, nós e os nossos micro-organismos associados, as plantas e seus micro-organismos associados. As plantas, elas não estão sozinhas no ambiente. Qualquer prática de manejo, qualquer interferência natural ou não, no ambiente onde essa planta está, vai influenciar a composição desse microbioma que está associado a ela. E isso necessariamente traz consequências na quantidade de genes expressos, genes que são induzidos por moléculas que são trocadas entre esses organismos. Então, entendendo nós como holobiônicos, como seres que têm, além do nosso genoma, o genoma dos organismos que estão necessariamente associados ao nosso corpo, assim como as plantas, a gente tenta buscar formas de manutenção de populações benéficas no nosso corpo, pela indústria farmacêutica, e nas plantas, por nós agrícolas. Então, existem diferentes maneiras da gente fazer engenharia de microbiomas. Desde a engenharia de plantas, então entendendo como essa planta recruta micro-organismos no ambiente, será que a gente pode interferir no melhoramento vegetal para que a planta tenha sinais mais fortes e direcionados a grupos de microbiomas que são benéficos? Engenharia de micro-organismos, tentando modificar ou melhorar micro-organismos para que eles possam se estabelecer de maneira mais fácil, mais íntima com as plantas, tendo uma interação mais prolongada. E a influência no solo, no manejo, O solo é o repositório desses micro-organismos. Grande parte do microbioma vem do solo. Parte é transmitida verticalmente via semente, mas a maior parte vem do solo. Então a gente consegue trabalhar no solo também para favorecer grupos microbianos benéficos. E dependendo de como se atua na engenharia de microbiomas, a gente pode ter mais especificidade ou um maior impacto dessa engenharia de microbiomas. Então são diferentes formas da gente trabalhar com isso. É um slide pensado em microbioma humano, mas a gente pode transportar isso para o microbioma vegetal. Então, o que um microbioma pode causar numa planta? Então, desde alterações anatômicas simples, maior volume de raiz, maior proliferação de raízes secundárias, aumento do volume de velos radiculares, alterações que estão envolvendo a expressão de genes, como o número de vasos condutores que uma planta tem no seu sistema radicular, quando tem presença de micro-organismos que interagem com ela de maneira compatível. Como também no conjunto de metabólitos que essa raiz coloca para fora. Uma planta sem micro-organismos, ela tem um perfil metabólico de exudado radicular bastante diferente de plantas inoculadas com micro-organismos. E micro-organismos diferentes promovem influência diferenciada na quantidade e qualidade de resultados. Isso vai impactar não só a planta e esse micro-organismo, mas todo o ambiente onde essa planta está inserida. Então, como é que a gente pode identificar um micro-organismo benéfico, como a professora Mofatti falou muito bem? É necessário termos esses bichinhos no laboratório, isolados, para que a gente possa entender melhor como a fisiologia desse micro-organismo acontece, como ele interage de maneira específica com uma planta de interesse.
se a gente tem dentro de um sistema uma diversidade que envolve não só organismos benéficos, mas neutros e deletérios. Dentro do nosso trabalho, nós usamos uma estratégia puxada um pouco do que é utilizado para risóbio, utilizando planta isca. Então, nós pegamos sementes pré-germinadas, colocamos em diferentes tipos de solo, submetemos esse solo a algum tipo de estresse biótico, abiótico. E essa planta fica por algum tempo crescendo nesse solo sob o estresse biótico, abiótico, para que ela tenha possibilidade de emitir sinais para a microbiota da risosfera do que ela está passando, do que ela está sentindo, se ela pode ou não recrutar micro-organismos com maior capacidade de solubilizar fosfato, ou fornecer nitrogênio, ou promover antibiose contra algum patógeno. Depois desse tempo, essa planta ela vai ser levada ao laboratório, homogeneizado, seus tecidos e diluído para que a gente possa fazer o isolamento. Como a gente sabe que a população microbiana, quando está associada à planta, ela é maior, nós não utilizamos baixas diluições desses extratos para evitar micro-organismos que não têm uma função ecológica importante naquele sistema. Para reduzir o número de organismos que a gente vai ter que trabalhar. Quem já fez isolamento sabe que é uma coisa, um pouquinho de planta, você vem com um monte de bicho diferente, então fica difícil até você prosseguir o trabalho. Então, dessa forma, a gente vai reduzindo o alvo, né, do que for mais específico. E um trabalho recente, que está sendo deve ser publicado há pouco tempo, é o que a gente fez com tomate, sob estresse de nitrogênio, e a gente vê que a diversidade do solo de floresta, do solo sob manejo orgânico, do solo manejo orgânico convencional, tem uma comunidade microbiana diferente. E essa comunidade microbiana diferente, ela é influenciada pela planta, duas plantas diferentes, duas solanáceas. E a gente, de maneira surpreendente, viu que a maior parte dos micro-organismos enriquecidos na condição de estresse nutricional com nitrogênio foram risóbios. Conseguiu isolar um monte, mais da metade dos isolados, foram 101 isolados, mais da metade de isolados. Então a gente tem, comparando, né, como essas populações de tomate, de lulo e no solo, elas são diferentes de acordo com as populações que a gente conseguiu obter. E uma vez que a gente faz esse isolamento, a gente parte para a caracterização bioquímica, saber se eles têm algum potencial. E alguns micro-organismos têm todas as qualidades, outros são mais específicos, né? E mesmo assim, isso não indica de maneira inequívoca que esses micro-organismos são benéficos. É preciso levar isso para um ensaio de inoculação de interação com a planta. Dos isolados que a gente obteve, 101 isolados, 64 apresentaram alguma atividade promotora do crescimento. Esse é um gráfico onde mostra os grupos que foram formados, estatisticamente distintos, né? Nem todos os isolados, os 101, foram benéficos para tomate, muitos foram piores do que a planta sem nada, que é essa setinha. Por que isso acontece? A gente não tem essa resposta ainda. Por outro lado, a outra planta, a outra solanácea, o lulo, que é uma espécie mais selvagem, menos trabalhada com melhoramento genético, ela teve um benefício de um grupo muito maior de organismos. Então, é preciso entender como o diálogo, como a expressão de genes de plantas e micro-organismos atuam na modulação do fenótipo final que a gente vê. Tem pouca informação sobre isso. Uma outra vertente é tentar amplificar o efeito da risosfera. Se eu sei que os micro-organismos são atraídos por sinais químicos que a raiz emite no solo, eu posso amplificar esses sinais químicos para que os micro-organismos tenham mais atividade. Então, fizemos a extração de exudados de raízes de milho e pegamos esses exudados e voltamos para as raízes de milho. Raiz embebida em água, raiz embebidas nos exudados radiculares.
As que foram embebidas, elas foram mais colonizadas, as sementes embebidas foram mais colonizadas pelo microorganismo. Mas só a semente, será que depois que eu plantar essas populações, plantar essas sementes, as populações continuam maiores? Elas continuam também. Então, uma planta inoculada com um azospirilo sem o exudato, uma planta inoculada com azospirilo adicionado de exudato, tem populações maiores. Isso seria, então, resultaria em aumento de produtividade, aumento do benefício que esse microorganismo traz para a planta? O que a gente vê é que, sim, o microorganismo adicionado de exudato reticular, ele tem aumento significativo, tanto da parte da peso seco da planta, quanto do volume de raiz, são outros parâmetros que eu estou aqui, mas a gente observou que sim. Estudando a composição desses resultados, a gente vê que eles têm características distintas, mas têm características comuns. Trabalhando com dois resultados diferentes, o que a gente está buscando, vendo que os dois resultados têm resposta positiva, o que a gente vai buscar são as moléculas comuns, para tentar entender como eu posso amplificar o efeito da exosfera, melhorar a interação da planta, modular esse microbioma, né? Um outro trabalho, a gente busca também condicionar micro-organismos do solo. Então, o desenvolvimento de materiais plásticos moldáveis por injeção quente, mas que são completamente biodegradáveis. E esses materiais a gente consegue mexer um pouco na composição dele. São 3 materiais distintos e ao longo da biodegradação desse material, de acordo com a composição, a gente tem comunidades microbianas diferentes. Então eu posso fazer engenharia de materiais para usar como tubete, por exemplo, e nesse tubete eu proporcionar que a planta tenha o desenvolvimento de comunidades microbianas otimizadas. Quando ela for para o campo, ela já está colonizada por micro-organismos benéficos. E por fim, inoculantes, né, de alta qualidade. Como é que eu posso melhorar a risocompetência de inoculantes? Elevada população, capacidade de sobrevivência, performance competitiva são requerimentos para inoculantes de alta eficiência. E nem sempre um inoculante de alta eficiência ele dá resposta prática no campo, muitas vezes porque o impacto desse inoculante na microbiota nativa é pequeno. Então, a distribuição de grupos microbianos com diferentes tratamentos de inoculação, ela não é afetada. Ela está no ambiente de Londrina, no ambiente de Marechal Cândido Rondon, no ambiente de Ponta Grossa. O trabalho foi feito em colaboração com o grupo da Carol também. E a gente vê que não teve impacto na microbiota. E aí, a resposta da inoculação é bastante baixa. Vamos trabalhar um pouco a fisiologia de microorganismos. Se a gente é o que a gente come, o microorganismo também é o que ele come. O inoculante não é só botar a célula para crescer, ele tem que entender como colocar essa célula para crescer, para que ela tenha a capacidade de efetuar o serviço que a gente espera desse microorganismo quando for tanto. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, a oportunidade de apresentar um pouco das visões de microbiomas, de biologiontes. Esse é um grupo que trabalha de professores, estudantes de pós e de mestrado. Existem outros que já passaram, que não estão citados aí. Queria convidar vocês para, em setembro, estar em Londrina, um simpósio de biotecnologia que vai ser promovido. Obrigado.